Em um cenário financeiro em constante mudança, um tipo de investimento que vem ganhando destaque são os ETFs, Exchange Trade Funds, também conhecidos como fundos de índices. Mas afinal, o que torna os ETFs então atraentes para os investidores e como que eles podem ampliar a diversificação da sua carteira de investimentos? Bom, existem opções que te permitem diversificar o seu patrimônio com pouco recurso e ao longo desse vídeo nós vamos explorar essas alternativas de investimento. Olá pessoal, eu sou a Valéria Batista e esse é o nosso espaço onde falamos sobre investimentos, educação financeira e como construir um patrimônio sólido. Antes de continuar, eu gostaria de pedir que você curta esse vídeo se você tem encontrado valor nas informações que eu compartilho por aqui. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. E para quem ainda não está inscrito, eu convido você a se juntar à nossa comunidade. Basta clicar aqui no botão de inscrição e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom, e antes que a gente prossiga, eu gostaria de saber se você já possui alguma experiência com ETFs. Então compartilhe aqui comigo a sua resposta nos comentários e mencione quais são os ETFs que você tem na sua carteira. Os ETFs oferecem uma maneira simples, fácil e acessível de alcançar diversificação e inclusive de se expor ao mercado internacional através de um único produto. Eles são uma alternativa para diversos perfis de investidores e podem ser especialmente adequados para aqueles que têm pouca experiência, são investidores iniciantes, ainda não dominam muito a análise de ações individualmente, então esse público pode se beneficiar dos ETFs. Para aqueles que possuem um capital também um pouco mais limitado, adquirindo um único ETF, você vai estar investindo em várias ações ou ativos. Para quem busca diversificação de portfólio e reduzir os riscos, os ETFs representam uma cesta de ativos que abrangem diferentes setores, geografias ou classes de ativos, que inclui renda variável, renda fixa, commodities. Quando você investe em uma ação individualmente, você vai estar exposto aos resultados de uma única instituição. No caso dos ETFs, esse potencial de risco é exponencialmente diluído, já que quando você compra um ETF, você está investindo em dezenas ou centenas de ações e você se expõe à oscilação do índice. E esse índice representa a média do mercado. Para aqueles que também não têm muito tempo de realizar uma gestão mais ativa das suas carteiras, também podem se beneficiar dos ETFs, já que eles não requerem um acompanhamento tão constante quanto para quem investe em ativos individualmente, ações e fundos de investimento, já que nesse caso é a gestora quem seleciona os papéis na proporção ideal que replica o índice e faz todo o rebalanceamento sempre que necessário, sempre que há alguma alteração no índice e também faz todo o reinvestimento dos dividendos de forma totalmente automática. O interesse do investidor por ativos globais está cada vez mais acentuado e os ETFs permitem essa diversificação geográfica do seu portfólio, alocando recursos em índices internacionais que reúnem as ações das principais empresas do mundo. Por exemplo, você pode investir diretamente no ETF IVV, que busca replicar o índice do S&P 500, abrindo uma conta global, ou você pode investir dentro do próprio ambiente da B3 no ETF IVVB11, investindo de forma indireta nas 500 maiores companhias abertas do mercado de ações norte-americano. Entre as empresas que marcam presença nesses ETFs estão aquelas com maior participação na Bolsa de Valores americana. Isso inclui, por exemplo, Apple, Facebook, Amazon, Tesla e Google.
Os ETFs, eles possuem algumas características específicas. A primeira delas é que eles estão sempre atrelados a um índice de referência. Isso significa que o gestor ajusta a composição do ETF de modo que ele seja sempre o mais próximo possível do seu indicador. Então, imagine um fundo de índice DIV11. Ele está ligado ao IDIV, que é o índice dividendos, que é composto pelas ações das empresas listadas na Bolsa de Valores que oferecem melhor distribuição de dividendos aos acionistas. O papel do gestor, nesse caso, é usar os recursos dos investidores para comprar as mesmas ações incluídas na carteira do índice, também na mesma proporção. A rentabilidade do fundo de índice vai refletir o mesmo comportamento do índice, do seu indicador. Então, por exemplo, se em um determinado período o IDIV subir 10%, o que se espera é que o DIV11 apresente uma rentabilidade muito próxima disso. E se por acaso, em outro momento, o IDIV cair 10%, o mesmo deve acontecer com esse ETF. Bom, agora em relação aos custos. Então, imagine que você quer ter o mesmo rendimento que o índice Bovespa, que é o principal índice de ações da B3. Mas para isso acontecer, você teria que comprar todas as empresas listadas na bolsa na mesma proporção do índice e rebalancear tudo isso de tempos em tempos. Isso seria bastante complexo e ia exigir muito dinheiro. Mas quando você compra, por exemplo, um ETF de BOVA11, você compra imediatamente todas essas ações que compõem o Ibovespa por um valor bem mais acessível. Além disso, a taxa de administração dos ETFs também é bem menor que a de outros fundos de investimento, porque os ETFs têm uma política de investimento passiva, ou seja, o gestor não tem que tomar decisões, ele não tem que avaliar os ativos que vão fazer parte da carteira, ele simplesmente replica as ações do índice. Então, ele tem custos operacionais bem menores relacionados à gestão. Em relação aos dividendos, no Brasil, os ETFs não pagam dividendos. Os proventos recebidos das empresas vão diretamente para a conta do ETF, que reinveste e rebalanceia as posições da carteira. Isso aumenta o patrimônio do fundo com os próprios recursos recebidos e proporciona a valorização das cotas. Então, existem basicamente duas formas de se ganhar comprando ETFs, com a valorização das cotas no longo prazo e ao comprar barato e vender um pouco mais caro. Por outro lado, existem os ETFs americanos que são negociados na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que adotam a política de repasse de proventos que são pagos pelas empresas, de modo proporcional aos cotistas. Então, para os ETFs que você investe diretamente na Bolsa Americana, esse sim tem política de distribuição de dividendos aos cotistas. Mas nesse caso, para ter acesso a esses produtos, é necessário que você tenha uma conta internacional de investimento, como as que são oferecidas, por exemplo, pela Avenue, o Banco Inter, a Nomad e a XP Investimentos. Bom, então não existe um cenário melhor ou pior, Isso varia de acordo com os objetivos e perfil de cada investidor, uma vez que é possível ganhar das duas maneiras, seja com proventos ou seja com a valorização da cotação pelo reinvestimento dos dividendos e somando isso acumulado ao longo do tempo. Os ETFs, então, eles podem ser uma ferramenta eficaz para otimizar o portfólio, oferecendo benefícios importantes como a diversificação, minimizar a volatilidade, maximizar o valor do investimento no longo prazo. Então, existe uma vasta gama de produtos à disposição de investidores com diferentes objetivos financeiros. As características de cada ativo, claro, elas variam consideravelmente. Então, cabe ao investidor escolher a estratégia que melhor se alinha com os seus próprios objetivos e tolerância ao risco. Então, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você não perca esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo e achou o conteúdo útil, compartilhe com os seus amigos e colegas investidores. E não se esqueça de deixar aqui o seu like e comentar as suas dúvidas ou sugestões. O seu apoio é fundamental. Bom, então nós temos um encontro marcado aqui no próximo vídeo. Até lá!
bons investimentos e sucesso na sua jornada financeira.